Começando mais um tópico do curso de Administração Financeira Orçamentária. Nesse vídeo especificamente, nós vamos falar sobre princípios orçamentários. E uma sugestão é que, se você for assistir mais de uma aula hoje, assista antes da aula de princípios a aula sobre créditos orçamentários, se entender, fixar os conceitos da diferença de créditos ordinários e iniciais, e créditos adicionais e seus diversos tipos, facilita você fixar as nossas discussões com relação aos princípios. Mas se você quiser assistir às aulas de princípios sem ter visto a aula de créditos adicionais também, não tem problema, porque todo o conteúdo que nós vamos colocar aqui, eu vou explicar para vocês exatamente o que é que nós estamos falando. Mas a ênfase do nosso vídeo é discutir os princípios propriamente ditos. Sobre os princípios, o que são princípios, né? Para qualquer ciência, os princípios vão ser as regras fundamentais que vão dar base à ciência propriamente dita. No vídeo de introdução, a gente comentou que a administração orçamentária, ela tem um viés, o estudo do orçamento tem um viés jurídico que, segundo o entendimento do Supremo, é o viés dominante. E, como toda ciência que tem embasamento jurídico, a discussão sobre os princípios da disciplina é uma discussão relevante e corriqueira. No nosso caso, a gente não fica de fora também. Para os princípios, né, eles vão ser, então, as diretrizes, as linhas norteadoras na elaboração do orçamento e, por ser princípios relacionados com uma ciência que tem amarração jurídica, ele vai ser uma base impositiva, né? Vai ser uma diretriz impositiva, ou seja, que necessariamente tem que ser seguida na hora de se fazer a elaboração do orçamento público. Quando a gente fala de princípios, a gente tem princípios de três tipos. Temos princípios constitucionais e infraconstitucionais. E, no nosso caso, os infraconstitucionais vão estar fortemente nas leis que nós estamos conversando no curso. Lei 4.320 e Lei de Responsabilidade Fiscal. No caso de princípios que não estão em nenhuma dessas leis, mas que são princípios discutidos pelos doutrinadores, pelos estudiosos da disciplina, a gente vai chamar esses princípios de princípios doutrinários, ou seja, são princípios que não estão positivados, não estão transcritos numa lei expressa. E, para facilitar, os princípios constitucionais ou infraconstitucionais são chamados de princípios explícitos, justamente porque vão estar na norma. E os doutrinários, por sua vez, vão ser chamados de princípios implícitos, porque não têm um embasamento em uma norma específica. Para a gente começar a falar de princípios, nós vamos fazer o quê? Nós vamos falar sobre todos os princípios que são citados por diversos autores. Então, vai acontecer de eu comentar aqui com você na aula sobre algum princípio que você ainda não viu, ou que, segundo alguma apostila que você já leu, você não tem esse princípio na sua apostila. Mas aqui a gente preferiu errar para mais. Então, o que a gente fez? Eu peguei todos os princípios que eu consegui identificar e trouxe eles para vocês, para a gente poder analisar todos e não ser surpreendidos na hora da prova. Claro que os principais a gente vai dar um destaque maior, alguns que são subsidiários ou que são desdobramentos de algum outro, nós vamos mostrar efetivamente qual é a diferença deles, se eles forem apresentados os dois, ou se for apresentado como um só, como que isso vai andar. A gente vai ter um caso bem específico com relação a isso. Vamos começar a falar de princípios e vamos para o primeiro princípio, que é um princípio, na verdade, que embasa toda a administração pública, que é a questão do princípio da legalidade. No princípio da legalidade, quando a gente falou sobre o conceito de orçamento, a gente viu que a discussão sobre receitas e despesas na esfera pública, ela passa pela questão de uma lei específica para autorizar as receitas ou as despesas públicas. A gente tem que entender aqui, quando fala de princípio de legalidade, separar princípio de legalidade de princípio de
anterioridade tributária, tá? Que é aquele princípio que fala que você só pode cobrar o imposto com lei que o anteceda. Mais para frente, nessa aula de princípio, nós vamos mostrar a diferença desses conceitos, tá? Mas só para adiantar, princípio de anterioridade tributária é um princípio de direito tributário, não é um princípio de orçamento. No orçamento, a gente tem essa discussão sobre a questão de lei específica autorizando a receita e a despesa, mas nos casos específicos da receita, não basta eu ter a lei orçamentária autorizando. Se eu for arrecadar tributo, eu preciso ainda de uma lei tributária definindo todos os parâmetros para eu fazer a arrecadação daquele tributo. Mas, voltando aqui no nosso princípio em discussão, que é o princípio da legalidade, a gente na Constituição tem alguns pontos que falam sobre legalidade. Especificamente para a nossa disciplina, a gente tem uma regra geral, artigo 5º, né, que se aplica a todo o sistema jurídico e normativo brasileiro, e falando especificamente de administração pública, a gente tem no caput do artigo 37, né, a diretriz de que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes, sejam eles da União, Estado, Distrito Federal ou município, deverá obedecer a 5 princípios. E o primeiro deles é o que nos interessa aqui, que é o princípio da legalidade. Tá? É com base nesse princípio que a gente tem toda a discussão sobre o processo de elaboração do orçamento, por que o orçamento só vai acontecer quando tiver a lei. Justamente por quê? Porque eu preciso de uma norma, uma lei específica, autorizando a execução do orçamento. A gente vai ver num outro vídeo a discussão sobre a lei orçamentária, as características da lei orçamentária, tá? Na discussão deste princípio, quando a gente fala de lei específica, nós estamos falando que é uma lei para tratar deste assunto. Nós vamos ver isso mais à frente num próximo princípio. Tá? Ainda falando de princípio da legalidade, a gente vê que pelo fato dele estar expresso na Constituição, ele é um princípio dito constitucional.